Estamos hoje aqui com o Dr. Carlos Alberto Ranzani da Silva. Olha, tem até que pegar a cola para falar todas as especialidades que esse doutor aqui tem, rapaz. É psicoterapeuta, psicanalista, medicina psicossomática, clínico geral, gastroenterologia, essa aqui é difícil de falar, gastroenterologia, clínica, né, adulto infantil, homeopatia, palestrante e divulgador de informações médicas, psicológicas e comportamento humano. Ufa! Boa noite, um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, pela satisfação de estar aqui junto e acho que fazendo uma das coisas que eu acho que é mais importante na minha visão. Muita gente tem aquela visão do médico que examina, pede exame, descobre doença, mas eu acho que o principal fator, o principal papel nosso é de educador. Ah, sim, com toda certeza. Acho que não é qualquer um que serve para ser médico, nem não é só uma questão de escolha. Um propósito muito bem definido de ajudar as pessoas, de se preocupar e tudo. Você tem razão. E eu acho que a minha forma de entender medicina, do que é ser médico, né, tem muito isso que você colocou. Eu sempre entendi o médico como aquela pessoa que cuida do ser humano. Não pura e simplesmente, com todo respeito às especialidades, eu tenho a especialidade de gastroenterologia do tubo digestivo, mas eu sempre procurei ver o ser humano como um todo, né? Não só corpo, né? Não só mente, o ser humano como um todo, e não só também partes do corpo. Então, por isso tudo dessa história da minha formação. Eu fui fazendo uma formação procurando cada vez mais entender quem é o ser humano. O que é cada um. O que cada um tem de talento, cada um tem... O que nós viemos fazer aqui, hein? Essa é uma boa pergunta. Né? Eu me faço essa pergunta umas 3 vezes por mês. Né? Quer dizer, então, essa acho que foi... tem um lado, lógico, que eu sempre quis ajudar as pessoas, mas eu até brinco com algumas pessoas, assim, brinco e falo meio sério. Acho que o que me moveu muito para a área da medicina foi a curiosidade. Quem nós somos? Como que a gente funciona? Como que a gente pensa? Sabe? O que é ser um ser humano? E a gente recebe na faculdade, principalmente no Brasil, hoje até mais do que já foi, né? Uma formação muito organicista, muito física, muito do corpo, dos órgãos. Hoje está cada vez mais isso, né? Então, tanto é que a medicina sempre foi considerada como uma arte, e não que você usa técnicas, mas a base é a arte, é uma arte. E, pelo contrário, ela vem se transformando cada vez mais em algo técnico. Aqui é muito, né? Aqui... Então... Parece que é bastante técnico, justamente, né? Meio que nasceu aqui essa ideia, mais ou menos uns 100, 120 anos atrás, tá? Em que houve uma grande mudança na formação do médico nos Estados Unidos. Tanto é que, por exemplo, a homeopatia aqui fazia parte do currículo e foi devidamente colocado. Então, houve a formação vem se caracterizando muito mais pelo esse lado orgânico, físico, corporal, tá? E mesmo o psiquiatra, vamos dizer assim, ele trabalha mais com a medicação, com a parte química. O senhor acha isso negativo? O senhor acha que essa dissociação do indivíduo como corpo e mente, isso pode prejudicar o tratamento? Ao meu ver, atrapalha muito. Porque aqui, ó, eu separo isso, separo isso, separo isso. Me diz aonde se separa você, o seu corpo, da sua mente, do que você sente. Então, ao meu ver, respeito quem pensa de uma outra forma e trabalha de outra forma e até tem as suas vantagens. O cara que é especialista em colocar um stent lá na coronária do cara que está quase entupido, ou fazer uma angioplastia, né? Vai lá, faz hoje com uma cirurgia robótica que é quase como um videogame. Não é? Né? Você está pilotando quase ali no meio, mas... Tá... Tudo isso traz uma vantagem, trouxe ganhos muito grande de evolução, tá? Mas é uma parcela da população, é uma parcela da sua vida esse momento. Tá bom? Você está lá com a veia entupida, você pode simplesmente uma coronária entupida, infartar e morrer. Tá? Então, salva vidas, salva. Tá? Mas é um momento da sua vida. E eu vejo a vida como uma coisa muito mais ampla. Então, na minha visão, essa visão meio que segmentada, cortada do ser humano,
trouxe evoluções para um lado, mas em compensação, dificuldades para a maior parte do dia a dia. Tá? Tanto é que por isso que é muito comum hoje, né, em medicinas como é aqui, como no Brasil na Europa nem tanto, não é assim, por exemplo, a medicina oriental, mas é muito comum hoje você vai num lugar, depois vai para o outro, depois vai para o outro. Sim. E é difícil alguém que junte os pedaços. Eu brinco que quase a gente bobear vira o Jacques Stripador, que vai sendo visto por pedaços. Frankenstein, né? Pega um pedaço dali, dá lá. E isso para a saúde como um todo não é, ao meu ver, interessante. Você Nunca tinha olhado dessa forma, doutor. Nunca tinha. É verdade, se for ver, tem o cardiologista, tem o ortopedista e por aí vai, né? Até aí tudo bem. Então, olhando assim para uma maneira mais ampla, assim, todo médico tinha que ter também uma formação de psicologia até alguma medida. Justamente. E o que tem é muito superficial. Tá? E mesmo o que acaba acontecendo é que nessas super especialidades que vão criando, daqui a pouco você tem o especialista em cotovelo direito e o especialista de cotovelo esquerdo. E ponto final. Então você perde a visão do todo. E grande parte da vida é um todo. É uma composição. Não são momentos fragmentados. Entendi. Até porque o senhor colocou a questão, por exemplo, da cirurgia cardíaca. Se a pessoa tem um problema assim, com comida, ela vai daqui a pouco ter problema de novo, porque ela vai continuar comendo gordura, coisas que vão trazer um problema parecido no futuro. Então, se ela não resolver aquele problema na cabeça, às vezes, ela vai acabar tendo que fazer uma outra cirurgia mais na frente, né? Perfeito. É o que acaba acontecendo.